Pronto. Vamos dar o play no Insta. Vamos ver. Ai, que bom, não dá. Dá o play aí, amiga. Já dei aqui. Então, nós vamos começar. Ó, entrando mais gente. Então, vamos. Partiu valendo? Vou só comunicar aqui o povo do Insta que entrar, né? Tá. Quem tiver interesse. Aqui na aula Cura pelo Movimento. O Aí. link está nos stories da Clínica Linear e na bio do meu Instagram. Só ir lá. Começamos. Muito bem, estamos conectados, está entrando uma galera aqui. E vamos começar a nossa conversa de hoje, né, amiga? Que coisa bem boa! Bate-papo. Muita coisa que vem por aí. A gente tem um monte, a gente tem só uma lista gigantesca de coisas, são 7 tópicos. A gente, será que tem o quê? Umas 4 horas, amiga? Não, acho que a gente precisa de 20 horas para a gente falar sobre o tema. Porque, assim, 20 horas. né, movimento cura muita coisa. E a gente quer explorar isso tudo, como, por onde, por quê, quando usar, enfim, é muita coisa para a gente explorar. A gente vai ficar aqui 20 horas, tá? De podcast, de live, de vídeo, de tudo. Então, assim, vocês que lutem. Não vai dar para ficar 20 horas hoje por causa da Meg. Não é? A Meg não foi avisada, ela é minha chefa, então eu posso ser demitida. Acho melhor a gente não brincar com isso. Então, assim, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer essa masterclass, a gente vai passar por uns tópicos, a gente vai falar algumas coisas sobre vamos dizer assim, esse assunto que mais move, eu acredito, a minha Liliane, né? Que aí a gente vem cada vez mais ouvindo, que estamos nos sortando as referências internacionais em terapia postural, em movimento inteligente, em consciência pelo movimento, enfim, em tantos tópicos que vão sempre confluir para essa grande potência que é a cura pelo movimento. E a gente resolveu, ok, então vamos juntar nossas forças, nossos superpoderes. Então, vamos começar a colocar esse assunto aí na roda, a trazer essa verdade que está por trás da postura, que são as questões emocionais, que estão por trás das dores, das lesões, né, das doenças, enfim. Então, a gente quer desmistificar e ir digerindo junto com vocês e mastigando um pouquinho desses assuntos, desses tópicos, e a gente preparou um materialzinho, um roteiro, para a gente poder ir falando disso. Mas, como tudo na vida, a gente precisa se apresentar primeiro, né, amiga? A gente já sai falando, a gente já não faz a gente nem diz qual é nosso nome aqui, para quem não conhece a gente vai começar, então, direitinho, certo? Então, eu, como tu é minha convidada, eu vou te convidar a se apresentar, primeiramente, né? Com muita gratidão tu ter aceito essa parceria mais uma vez, a gente está aqui juntas. E aí, tu me conta para todo mundo quem tu é, quem tu representa maravilhosamente aí em Porto Alegre, essa clínica incrível que tu tá aí, e depois eu faço a minha apresentação também. Então, a palavra está contigo. Obrigada. A gratidão é toda minha, porque desde que a gente se conhece da faculdade, né, no meu caso, há mais de 15 anos atrás, que eu tive essa vivência na faculdade, a gente conversa sobre isso, sobre a relação das emoções com o comportamento e com a saúde, principalmente. Eu me chamo Liliane Araújo, sou fisioterapeuta de formação, entre outras várias formações, mas atualmente ainda me identifico muito com a fisioterapia e me apresento ainda como ela, né? Acredito que ela está em mim desde muito cedo. E hoje eu tenho uma clínica, que se chama Clínica Linear, em Porto Alegre, e a Kaanda, há pouco tempo atrás, foi minha sócia e idealizou esse sonho comigo também, de uma clínica, né? Acontece que a vida ela vai tendo seus caminhos, e aí ela precisou sair de Porto Alegre e eu acabei tendo a clínica mesmo assim, hoje com mais 2 sócias, que a Isis já fazia parte também desse trio com a Kaanda, a Paty veio agregar e a Kaanda, ela saiu da clínica, mas a clínica não saiu dela, porque o sonho começou com ela junto. Então, essa é a minha apresentação básica.
E é essa a nossa história, né, amiga? A gente começou realmente na nossa casa, que nos colocou no mundo fisioterapêutico, que foi o IPA. Nós nos formamos lá em Porto Alegre, filhas da mesma escola de postura, que era a escola de postura do IPA. E a gente vem caminhando há muito tempo, cruzando nossos caminhos em várias outras situações, além do consultório, além de casamentos, além de padrinhamentos, além de muitas outras coisas que nossos caminhos se cruzam. A gente também se cruzou nas nossas especializações, né? Nós temos mestrado juntas dentro da URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, em Ciências do Movimento Humano. A Lili já foi direto para a área bem mais emocional, está fazendo uma formação linda aí também, né, em constelação familiar. E eu fui ainda mais um pouco na linha da ciência do movimento, indo para o doutorado, concluindo meu doutorado em 2017, e assim, colocando em cima de tudo isso, abraçando tudo isso, dando base, eu acho, para tudo isso, nós duas temos a formação no conceito de cadeias musculares e articulares GDS, né, que é um conceito europeu que traz para a gente todo esse olhar, todos esses aspectos, tudo isso aqui atrás de mim, que são as questões psicocomportamentais sendo expressas através da postura, pela comunicação corporal, pela leitura corporal. Então, nosso chão, nossa base, ela vem disso, ela vem da questão da fisioterapia, ela vem da base biomecânica, ela vem da base psicocomportamental e ela é recheada e muito saboreada no movimento, né? Então, assim, complementando a minha apresentação dessas coisas em comum que a gente tem, o que eu tenho, a Liliane, eu sei que ando dançando bastante por aí, mas eu tenho também formação em balé clássico. Eu sou bailarina clássica profissional, então o movimento ele faz parte da minha vida desde muito cedo, desde os meus 5 anos de idade. E estou aqui hoje em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, né, onde eu fundei a Escola de Postura Internacional, a IPETS, que está aqui hospedando a gente nesse encontro, e que está levando, junto do próprio nome, a escola de postura do IPA, né? O IPA aparece ali no logo da iPads, porque realmente é a nossa casa, de onde a gente veio. Eu tenho uma felicidade imensa de levar isso para onde quer que eu vá. Não interessa o local do planeta, mas estarão sempre comigo, assim como o embrião da clínica linear, como a Lili falou, que foi o nosso primeiro consultório, juntas, né? Quando a gente falou assim, somos donas disso aqui, ó. Nunca me esqueço dela falar. Eu sou dona disso aqui, ó, do narizinho. Então, realmente, foi uma grande diferença na minha vida profissional. E hoje, como ela falou que ela ainda se apresenta como fisioterapeuta, eu cada vez mais me identifico com o terapeuta postural, né? Que eu acho que engloba muito mais que só o só o físico. Tanto que escrevi livros sobre terapia postural, tenho feito muitos conteúdos, muitas questões em cima disso, porque o que eu acredito, e que vai muito na linha da Lili também, é que não existe só corpo, e que tratar só o corpo não faz mais o menor sentido. Né? A gente tem pelo menos 4 dimensões aí. Existem métodos que eu vou falar de corpo, mente e espírito, porém, eu coloquei na minha forma de visualizar isso, na filosofia da terapia postural, as emoções. Então, é corpo, mente, emoções e espírito. E é por isso que a gente está unindo nossas forças aqui, porque você já viu ela fazendo constelação familiar, ela também está querendo muita coisa relacionada às emoções, né, amiga? Entender, saber, descobrir cada vez mais, porque não é separável tudo isso que a gente está falando. Tem como, né, amiga? Vou só complementar essa semelhança que tu falou com relação à terapia postural, né? E a fisioterapia, eu acredito não, né? Pensando na raiz, na origem das palavras, eu também sempre busco isso. O físio, ele tem muito a ver com a fisiologia. E dentro de buscar explicar as emoções, a gente entra no mundo, no cenário da fisiologia do corpo, da produção hormonal, de como que funciona o cérebro, né? Toda essa questão. Então, eu vejo as palavras fisioterapia, né, que é físio, da fisiologia, e terapia, da terapia, muito parecida ou quase que com o mesmo significado do terapeuta postural. Então, para mim, são coisas semelhantes, assim, são coisas idênticas, mas acredito que talvez uma possa, às vezes, dar um significado melhor para o que a gente faz, né? Sim, eu acho muito interessante a gente colocar na nossa fala, essa nossa vivência, porque muita gente que escuta esse termo terapia postural
imediatamente vincula a um método, por exemplo, que ficou muito famoso, que é um RPG, por exemplo. Ah, terapia postural, então tá, vou fazer isso, vou ficar com a postura bonita, vou juntar meus ombros aqui, mostrar meu silicone que eu paguei caro e vou ficar linda, maravilhosa. Você vai falar assim, gente, não, olha só, você vai mostrar o silicone, já vai dar problema pro pescoço, porque o silicone pesa, então vai dar uma consequência lá na frente. Então, assim, precisa de um reajuste postural, mas a postura não é só a mecânica. Não é só o estético, não é só o manter uma postura elegante, porque se você já estiver mantendo uma postura o tempo inteiro, pensando na elegância, você já vai estar criando encrenca por você. Porque manter a elegância brincando com uma criança na lama, na chuva, não vai dar muito certo, você vai gerar um conflito de informação. É para você tirar toda a elegância da vida, deixar se sujar e era isso. Senão, vamos ter problema, né? As linguagens não estão condizentes. Que linguagens? Da situação que você está vivendo com a postura que você está vestindo. Então, a postura não é só mecânica. É isso que a gente vai tentar abrir os campos para todo mundo conseguir começar a entender que terapia postural não é só uma coisa. É muita coisa. E não é porque é muita coisa, é complexo, que é impossível de acessar, impossível de entender. Totalmente possível, é isso que a gente está tentando facilitar para muitos e muitos profissionais, inclusive, da área da saúde, da área do movimento, que nos procuram para entender mais, para enriquecer mais, para adicionar muito mais aos seus trabalhos, para conseguirem gerar melhores resultados, ou resultados que a gente vem conseguindo há tantos anos no mercado, em cima desse nosso caminho como referências dentro desse assunto tão importante que é juntar saúde integral, corpo, mente, emoções e espírito na hora de um tratamento, né? Então, assim, para a gente poder começar a nossa saboreada aqui desses assuntos, a gente tem algumas perguntas chaves, guias que a gente vai trazer para a gente começar a explorar isso tudo com vocês. E a primeira pergunta que eu vou trazer para a Lili, amiga, me diz uma coisa, como é que foi que o teu interesse pelas emoções surgiu? Então, a vida ela é baseada em histórias, né? E, às vezes, eu acho que as minhas histórias, elas são simples. Mas quando eu busco resgatar isso, eu vejo que elas são simples, mas elas são longas. Então, na busca de tentar resumir isso, eu acredito que eu tenho uma missão e um propósito por trás. Porque eu sempre tive muito interesse pelo universo mental, pelo comportamento humano, muito. Desde muito nova, desde adolescente. Já contei em outras aulas, em outras lives, em outras conversas, que com 12 anos eu li o livro aquele do I Ching, né? Que ele é uma bíblia gigante. Porque eu buscava entender, eu queria entender o cérebro, eu queria entender o comportamento, eu queria entender por que as pessoas sofriam, mesmo aparentemente parecendo estar tudo bem. E na busca desse conhecimento, eu fui entrando em contato com a parte espiritual também do ser humano, me encantei por isso, mergulhei profundamente nisso, fiz algumas formações na parte espiritual desde muito cedo, né? E, entre aspas, posso dizer que fui missionária de uma entidade religiosa, fiquei 2 anos mergulhada nisso. Depois disso, eu percebi que trabalhar só a mente e só o espírito seria raso, porque o que nos faz concreto é o corpo. E a partir daí, eu cheguei na fisioterapia foi sem querer querendo, né? Na verdade, foi a fisioterapia que me escolheu, porque na busca de fazer alguma formação, eu não consegui passar na psicologia, que era algo que eu queria muito, e eu acabei testando vestibular para fisioterapia, o ponto de corte era mais alto, e mesmo assim eu passei. Então, eu acredito que foi a fisioterapia que me escolheu. E quando eu conheci a anatomia do corpo, eu me encantei e não consegui mais trocar de curso, já que eu poderia, tendo em vista que o ponto de corte era mais alto. Acabei ficando porque me encantei, mas desde o princípio eu fiquei com o propósito de vou levar a união das questões emocionais com o corpo. Eu vou desvendar isso aqui dentro do corpo, de uma forma concreta. Talvez pela minha busca mais racional de não ficar tanto no subjetivo, né? E mesmo assim, hoje eu vejo que é quase que impossível, porque falar de emoção é subjetividade, por mais que a gente tenha 10 mil corpos na frente. Todas as pessoas que eu já atendi nesses 15 anos de fisioterapia, todas são diferentes. Todas produzem emoções diferentes e o posicionamento do corpo, ele vai trazer um resultado diferente também. Então, acaba sendo subjetivo, mas o corpo é a forma mais concreta.
Então, não tem um ponto marco que eu possa dizer, ou uma história assim, aconteceu comigo. Na verdade, eu, desde muito nova, penso nisso e eu não sei em que momento foi que aconteceu essa minha busca por entender melhor as emoções, como a gente produz, como a gente soluciona, como que a gente materializa isso no corpo, como que a gente mostra isso na linguagem falada ou não. Então, essa é a história que eu posso contar. Eu poderia também trazer outras diversas formas de contar essa história, porque quando alguém nos faz uma pergunta que tenha um marco, a gente começa a racionalizar. Poderia falar sobre uma história que aconteceu na minha família, quando eu era muito criança, e vi aquilo acontecer, e eu queria desvendar. Mas, na realidade, é isso. Desde muito cedo, eu tenho esse interesse. E aí eu fui chegando na parte do corpo para desvendar esse interesse meu com as emoções. Demais, demais, porque agora vocês vão entender como que os caminhos se cruzam, né? Vamos dizer assim, a Lili veio lá da parte espiritual, emocional, né, até chegar no corpo, e a Kaanda veio do corpo chegando na emocional e espiritual. E por que esse caminho da Kaanda? Como eu falei, o balé faz parte da minha vida desde os meus 5 anos de idade, e eu, no balé, sempre fui uma pessoa muito emocionada. Eu sempre gostei, eu brinco, eu sempre fui um travesti, assim, amo, adoro, meus amigos, meu Deus, é assim, ó, a explosão da expressão corporal, eu sempre me apaixonei. As minhas maquiagens eu aprendi com meus amigos gays, assim, é algo que faz parte de mim. Então, desde muito cedo, o expressar a emoção no palco, o vestir um personagem, o colocar aquela mensagem emocional para um público que não está nem ouvindo a tua voz e nunca vai ouvir, porque o bailarino não fala, né? O bailarino clássico não fala, o bailarino clássico fica só na mímica aqui, tentando passar uma mensagem. E conseguir fazer aquilo sem uma palavra e só através do meu corpo sempre me encantou muito, sempre me arrepiou muito, sempre fez muito parte da minha vida. E ao longo da minha jornada, descobrindo que o meu corpo, mesmo fazendo as mesmas aulas, as mesmas questões de ensaio de movimento, de tudo, que as minhas colegas, o meu corpo sempre se lesionava. Então, assim, no total, eu passei de 16 lesões, parei de contar, mas eu tenho uma coleção de 16 lesões no corpo, oriundas, teoricamente, da prática do balé, mas que foi me instigando o tempo inteiro. Por que que eu me lesiono e essas pessoas não? E por que que muitas pessoas, algumas outras, se lesionam nos mesmos pontos que eu? O que está acontecendo? Por que é isso? Sempre foi uma curiosidade. Cheguei na fisioterapia, decidi também ali pelos 12, acho que a gente teve algum encrenca ali pelos 11, 12 anos mesmo, né, amigo? Foi com 11, 12 que eu decidi ser fisioterapeuta. Com 12 anos eu lembro de verbalizar que eu queria fazer psicologia. Né? E foi com 12, entre 11 e 12 anos, que eu conheci um fisioterapeuta que tratava bailarinos. E eu tinha ranço de fisioterapeuta, de médico, de ortopedista naquela época, porque todos me mandavam nadar e eu ficava possuída. Entendeu? Não, filho, eu quero dançar. Você não entendeu essa parte? Me ajuda. Se vai me atrapalhar, mandar me convencer minha mãe a botar na natação, sai daqui, eu não quero te ver. Então, a minha ideia sempre foi continuar fazendo aquilo que eu amo, que eu estou vinculada emocionalmente, que nutre a minha alma, mas sem machucar meu corpo. E queria entender por que também que meu corpo se machucava. E quando eu conheci um fisioterapeuta que tinha sido bailarino e estava tratando bailarinos, eu falei, meu Deus, ele me entende. Então ele vai me ajudar a fazer o que eu amo sem me lesionar. E ali eu decidi que eu ia ser fisioterapeuta para tratar bailarinos, com 12 anos. Mas o tempo passa, a gente entra no IPA, a gente conhece Carla Brito, a gente abre nossos campos, a gente faz escola de postura no IPA, a gente vai para uma federal, a gente pira o cabeção, a gente entra em depressão, a gente surta, a gente tem burnout, bate em árvore, acontece um mundo na nossa vida. Mas, no meio disso, eu posso até dizer que meio que rolou um marco do meu interesse maior nas emoções quando começou a se tornar um assunto proibido. Eu sou dessas. Proibiu, eu quero saber. Por quê? Né? Ouvia muito dos meus professores, enfim, mentores durante a minha carreira, assim, Kaanda, você é fisioterapeuta, você não é psicólogo de botequim. Você não tem que fazer terapia com paciente. Eu falei, tá, mas tudo bem, eu não quero ser psicólogo, mas eu quero entender por que na hora que eu trabalhei em tal região, eu estava no ombro da criatura e ela desabou a chorar. O que eu fiz? Tipo, primeiro, a gente acha que a gente fez alguma bobagem, mas não, e aquilo começava a se repetir. E aí eu pegava os conceitos biomecânicos, sentava lá, A mais A é B, 1 mais 1 é 2, tentava fazer e não resolvia.
tinha caso que não resolvia e não saía do lugar. E o negócio sempre voltava e falava, gente, não é possível. O que eu vou rasgar meus diplomas, eu quero resolver o problema das pessoas, aquela coisa do ego, né? Mas assim, eu preciso achar a saída. E aí começou a ficar essa coisa proibida, que não, é emoção, então a pessoa vai chorar na tua frente e vai falar assim, querido, chora, ou então engole o choro, mas me paga, que é isso, é isso que eu posso fazer por ti. Que coisa horrorosa, né? Tipo, não, eu sou fisioterapeuta, mas antes de ser fisioterapeuta, eu sou uma humana tratando um outro humano. E claramente aquela pessoa está com algum problema de um fundo emocional, porque ela despertou uma emoção ali, num toque que eu dei. Eu falei, cara, tem alguma coisa nisso aí, tem alguma bruxaria nisso daí, e aí não é à toa que o trabalho profissional da Lili com o GDS cruzou o meu caminho. Ela que me tratou pela primeira vez com o GDS, ela que colocou a informação no meu corpo para ela ser sentida e aí a coisa começar a fazer sentido. Eu cheguei para ela com uma lesão no meu dedão do pé direito, ela vai no meu pescoço, eu falo, amiga, eu estou fazendo doutorado aqui em biomecânica, não estou entendendo a relação. O que o meu dedão do pé lá embaixo tem a ver aqui com o meu pescoço aqui? E ela, com toda a calma maravilhosa dela, do AM dela, falou assim, amiga, sente. A gente não combinou que eu ia tratar o teu corpo como um todo, que eu não consigo mais tratar só um dedão, por causa de tudo que eu venho estudando na vida? E eu, amiga, mas uma explicação,zinha, amiga, eu sou curiosa. Ela, sente. Meio, mais ou menos, né? Sentindo e perturbando muito ela para ela me contar, para ela me revelar os segredos do que eu chamava bruxaria, porque era uma bruxaria. Ela fazia um negócio, eu saía muito melhor e ela às vezes nem tocava. Sério, teve um dia que ela tocou uns 2 minutos no meu dedão, ela só fez um carinho assim e falou assim: pronto, era isso que eu queria. Aí eu, sacanagem. Mas é a vida de quem consegue entender, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, de que tudo está conectado. É isso que está por trás do GDS. Então, assim, não é tratando na ponta do iceberg que eu vou resolver. A causa está muito longe, muitas das vezes, 99,9% das vezes, né? Da onde está, né, o local da dor. Mas a vamos dizer, a minha curiosidade realmente, ela começou a surgir daí. Por que é um assunto proibido? Por que fisioterapeuta não pode falar de emoção? Por que eu não posso entender mais da emoção? Porque ela está diretamente sendo refletida no corpo. Como bailarina, eu sei. Para eu conseguir expressar uma emoção, eu tenho que botar no corpo. Eu tenho que conseguir me comunicar de alguma forma. E quando você não tem a palavra, você mexe no corpo, é muito mais difícil. Então, assim, ali acho que a coisa começou. Só que os tabus são muito difíceis de ser quebrado, né? E eu fui quebrar esse tabu, chutar o pau da barraca, meter o, né? Como é que é? Chutar a jaca, sei lá como é que falam. Esse ano de 2023, que eu resolvi assim, cara, deu. É o que eu acredito, é o que eu estudo, por que eu vou ficar com esse negócio de não falar que existem dores emocionais e que, no meu ponto de vista, todas, T-O-D-A-S, todas as dores e lesões corporais têm um fundo emocional e a gente pode chamar elas de dores emocionais, sim. E se a gente entender esses fundos, compreender como essas questões emocionais influenciam o corpo, a gente vai conseguir curar e não ficar só maquiando aquela dor, aquela lesão e ela ficar voltando. A gente vai chegar muito mais perto do cerne da questão. Vamos resolver isso tudo sozinho? Óbvio que não, porque não somos psicólogos, mas a gente vai identificar e ajudar o colega psicoterapeuta a desvendar e a trabalhar melhor isso. Cada vez mais a saúde, graças a Deus, pelo menos também no Ocidente, está entendendo que os trabalhos multidisciplinares, né, que as equipes multidisciplinares ajudam muito mais e aceleram muito mais os resultados dos pacientes, dos clientes, dos alunos, que quer quem esteja precisando de uma ajuda dentro da área da saúde. Então, sem a menor dúvida hoje, sem o menor filtro, ou eu vou falar que eu vou arrumar confusão, pode me processar, emocional, sim. A dor é emocional e a gente, como terapeuta postural, pode se capacitar e muito para entender isso e saber endereçar melhor todo e qualquer tipo de dor, lesão que venha aparecer. A gente tem uma noção muito melhor. É conhecimento, conhecimento liberta. Então, assim, acho que era isso. Desabafei aqui, amiga. Foi mexeu com as minhas... falei. Pronto, falei, tô leve. Pronto, falei, tô leve. Isso mesmo. Então, para mim também todas as dores são emocionais. Nós já tivemos essa conversa, eu e tu, né? Até mesmo as que são por trauma.
por algum trauma que, me acidentei, né? Bati o carro. Mas bem normal, algo te levou a bater o carro, algo levou aquilo a acontecer. Então, sim, todas as dores, elas são emocionais. Quando a gente produz uma lesão, quando a gente produz uma doença, quando a gente produz um mal-estar, é um pouco chocante a gente falar que tu mesmo está produzindo aquilo. Então, é difícil as pessoas aceitarem, ouvirem e entenderem isso, na realidade. Mas foi os teus hábitos ao longo dos anos que produziram aquilo. Então, essa é a real verdade, né? E é tabu falar, porque é verdade. E a verdade muitas vezes dói. Fato. E aí, o lado bom disso tudo que eu olho é que a verdade, quando ela dói uma vez só. E dali tu consegue seguir um novo caminho. A mentira, a omissão... Consegue ter clareza, né? Quando a gente tem clareza, a gente consegue resolver. Quando eu sei onde está a sujeira, eu consigo limpar. Pode dar um trabalhão, mas você vai conseguir limpar, né? E hoje, dentro da sistêmica, cada vez mais eu vejo essa parte que eu falei, que até mesmo quando a gente sofre um trauma, ou a gente é atropelado, ou a gente bate o carro, ou a gente se lesiona de alguma forma, né? Sofre um trauma externo, né? Não foi interno, não foi uma doença que surgiu, foi algo que aconteceu conosco. Hoje, dentro da sistêmica, eu vejo o quanto para honrar funcionamentos sistêmicos da nossa família, muitas vezes a gente se coloca em risco. Isso é o nosso vínculo, né? Familiar, emocional e também espiritual, né? Se a gente vai ampliar os campos, temos todas essas ligações, que quem não gosta muito de usar ou não acredita, enfim, na questão espiritualista, energia, pensa em energia. Quantas vezes você já não entrou num lugar e você sentia assim, não gostei da vibe disso daqui não conectei, aí foi embora daqui. Pronto, é isso, é disso que a gente está falando, dessa energia vital. Ou até mesmo uma pessoa, né? Quando tu olha e fala, aquela pessoa não está bem. Tu bate o olho e sente, por mais que ela te diga, oi, tudo bem? Tudo bem. Por mais que ela te diga, tu sente que ela não está bem. Mas justamente porque existe um campo em volta dela que é perceptível pelos nossos sentidos. E as pessoas mais sensíveis conseguem perceber isso. E acredito que muitos dos terapeutas posturais são pessoas que sentem este campo. A intuição, o insight está ali. A nossa anteninha, ela veio, querendo ou não, para quem escolhe essa profissão, não escolhe por acaso, tem as suas aptidões, tem os seus caminhos, né? Quantas pessoas que, por exemplo, até mesmo massagistas ou professores de yoga, enfim, que comentam, que falam para mim, minha mão aquece. Eu vou fazer assim, eu sinto minha mão aquecer, e aí vai para reiki, vai para terapias mais holísticas para poder usar esse talento, essa aptidão, né? Então, assim, não é por acaso que a gente chega nas coisas. E descobrir aquilo que lá dentro a gente quer fazer e nos move já é o melhor caminho que a gente pode fazer para amar o que a gente faz como um trabalho e trabalhar com amor. Os dois trazerem saúde para a gente, porque é isso, né? A gente não veio para essa vida passeio, a gente veio para trabalhar com alguma coisa. Se a gente trabalha amando o que a gente faz, fica melhor. A gente gera menos conflito. Já fica a dica aí para a galera. Então, assim, pensando agora, né, num tópico, próximo tópico, assim, para a gente explorar, a minha pergunta é para ti, Lili. O movimento cura? Cura. Movimento cura. Movimento cura muito, muito, né? Os nossos músculos, ele não é denominado assim, mas hoje já tem estudos médicos que falam sobre. O nosso músculo, ele é um órgão endócrino, onde produz hormônios, né? O nosso músculo, ele produz miosina, que são uma fonte de mais de 300 mil hormônios que a gente tem no corpo. Então, só pelo próprio movimento já se cura. Imagina um movimento adequado para ti, que vai equilibrar e organizar as tuas tensões. Cura tudo. E essa cura, pensando nesse raciocínio, o movimento ele vai curar o quê? Na tua opinião, ele cura só o corpo? O movimento cura só a mente? Ele cura só as emoções? Ele cura só o espírito? O que o movimento cura?
Na minha opinião e no meu ponto de vista e entendimento clínico de todos esses 15 anos de experiência e, além disso, tudo que eu já vivi desde os meus 9 anos, praticando meditação, buscando fundamentação espiritual e do comportamento e comportamental, o movimento ele cura tudo, né? Porque nós somos um ser íntegro, a gente é corpo e mente. Por muito tempo, antes da Segunda Guerra Mundial, se dividiu o corpo e a mente. Mas antes da, da Segunda Guerra Mundial, muitos anos atrás, existiam já alguns filósofos que falavam, né, da relação do corpo, mente e espírito. Depois isso foi se dividindo com o passar do tempo, e hoje a gente vem um movimento, nós, profissionais da área que trabalham com isso, especialistas, viemos num movimento de integrar isso cada vez mais. Então, como a mente, o corpo, é uma via de mão dupla, né? O nosso cérebro está dentro do corpo, ele é um órgão que tem materialização, ele tem espessura, densidade, ele é corpo também, e tudo que a gente produz ali dentro é corpo, e dali saem hormônios, dali saem as emoções, dali saem os nossos pensamentos, não tem como não ter uma via elétrica e energizante, uma energia que leve isso para os músculos, tendões, ligamentos, órgãos, e assim a gente produz tudo que a gente produz. Então, através do movimento, a gente produz hormônios que vão chegar no nosso cérebro. Através dos nossos pensamentos e do nosso cérebro, a gente produz hormônios que vão chegar no nosso músculo. Não tem como existir uma via separada. Então, para mim, o movimento, ele cura tudo. Todos esses corpos, tanto mental, emocional, físico e energético. Vocês estão começando a entender melhor que a gente está falando de tudo? A ideia, realmente, assim, quando eu coloco numa didática para explicar para as pessoas também por que o movimento cura tudo, eu falo que o ser humano ele tem 4 dimensões que dão base para ele viver, né? Então, eu falo assim, imagina uma mesa. A mesa que você vai sentar para você comer, a mesa que você vai sentar para você estudar, aquela mesa que vai te dar suporte para tudo que você quiser fazer de uma atividade, para te nutrir de alguma forma, para te se cuidar. Essa mesa tem 4 pés. Um pé é o teu corpo, o outro pé é a tua mente, o outro pé é o teu espírito, a tua energia vital, e o outro pé são as tuas emoções. Tira um pé para ver o que acontece na mesa. Só pensa nisso. Tirou um pé, ou então deixa um pé tá quebrado, ou um pé tá desenroscado, tá com parafuso a menos, ele tá meio ruim. O que vai acontecer com a comida que você está comendo? Você vai apoiar nessa mesa, essa mesa vai cair. É uma mesa de 4 pés. Qualquer apoio, qualquer base, qualquer suporte que você colocar em cima dela, qualquer excesso, exercícios que você colocar sem uma base bem estruturada, relacionamentos que você começar sem uma base estruturada, questões espirituais que você fosse colocar sem uma base estruturada, você vai chegar lá, vão falar para ti assim, limpa a mente, relaxe, vamos meditar. Você vai mandar a pessoa para aquele lugar. Fala assim, que limpa a mente? Eu não consigo desligar minha mente, que mais é limpar a mente? Não tem essa, minha mente não desliga. Você não vai ter estrutura. E na mente, muito menos, você não vai conseguir calar essa mente, você não vai conseguir baixar a sua energia. Então, a mesa, que é esse suporte, essa base, ela é sustentada por isso. E quando você promove um movimento que engloba os 4 pés, que você vai colocar os 4 em movimento, você vai melhorar essa base de sustentação do teu ser, para você conseguir desempenhar suas funções ali em cima, desempenhar qualquer coisa que você queira inventar, de construir dentro do teu ser, com o teu ser ali, de mão dada contigo, fazendo algo acontecer de verdade. Então, a base desse ser humano, essas 4 dimensões, ela é muito movimentável, ela é muito posturável. E quanto mais a gente conhece como estão essas dimensões no nosso sistema, que aí a gente fala do autoconhecimento, do autodescobrimento, melhor a gente vai saber o que fazer para cada uma delas. É um parafuso a menos? É um parafuso a mais? É trocar aquele pé? É mudar? É pintar? Porque ele está com a cor diferente do restante da mesa? É o quê? O que eu posso criar de harmonia? Só olhando para dentro e conhecendo é que a gente vai saber melhor isso.
Então, o terapeuta que está de fora, ele consegue enxergar melhor a encrenca do que você que está ali. Então, ele é uma via de acesso. Ele vai te auxiliar a chegar nas respostas que só tu tem acesso. Então, o autoencontro, ele é promovível pelo terapeuta postural, desde que ele consiga identificar no mapa, numa boa avaliação, onde é que estão os setores, as encrencas, os pezinhos que precisam ser mexidos, em quais locais. Isso vai da expertise e do conhecimento desse terapeuta. E quanto mais ele entender que as coisas estão interligadas, que um pé vai interferir diretamente no outro, melhor ele vai conseguir guiar, auxiliar esse ser humano que está na frente dele a conseguir atingir a cura. Então, são movimentos que vêm de dentro para fora, de fora para dentro, mas sempre indo ao encontro dessas respostas que vão gerar harmonia nesse sistema. Certo? Eu acho que a gente tá conseguindo, amiga. Eu acho que a gente está conseguindo dar uma clareada aí para a galera. Vamos para o próximo tópico? Você quer colocar mais alguma coisa nesse? Não, é que você falou da terapia postural no sentido de cura. A terapia psicológica, ela também produz essa cura. E até mesmo o fato de ir na terapia já é um movimento do corpo. Não tem como a gente ir na terapia sem se movimentar, né? Sem levantar da cadeira e sair de casa. Hoje ainda tem a facilidade do online. Mesmo assim, existe um movimento de buscar um terapeuta, de fazer um movimento, de pedir um atendimento online. Então, esse movimento, pouco a pouco, ele vai chegando na tua mente, e essa mente vai produzindo movimentos diferentes, aleatórios, que tu não tinha antes, e que vai mudando os teus padrões. E aí que a gente chega no padrão da postura. E que, quebrando esses padrões, a gente faz esse movimento acontecer. Então, as duas terapias, elas são muito válidas. Andando junto, elas estando junto, agregando na vida do indivíduo, é melhor ainda, é o melhor cenário, né? É uma resolução mais rápida. Mas, quando não se tem, tanto uma como outra, hoje eu vejo elas no mesmo nível. Sim. Eu estou num ponto hoje aqui nos Estados Unidos que quando um paciente chega para mim, um cliente chega para mim, e eu faço avaliação, dependendo do tamanho, vamos dizer assim, da encrenca emocional que está ali gritando no corpo dele, eu já tenho colocado, olha, a gente pode fazer o tratamento, pode te ajudar muito, mas eu preciso de, paralelamente, ter um profissional, terapeuta emocional, trabalhando junto. Então, assim, eu já estou nesse ponto. Ainda não cheguei na exigência do tipo, você só começa comigo se tiver um terapeuta emocional. Mas eu acho que eu vou chegar lá, quase lá, sabe? Porque faz total a diferença. Os resultados são muito mais rápidos. Eu tenho uma cartela de pacientes que faz com um profissional terapeuta emocional que faz total a diferença de uma semana para outra. E esse movimento que você falou, que a terapia, a psicoterapia, ela promove, querendo ou não, você já introduziu o nosso próximo tema ali, o porquê movimentar, né? Quantas pessoas não falam para a gente que vão para terapia ou quando fazem alguma coisa, né, uma conversa com o terapeuta, falam assim, ai, mexe comigo. Mexeu comigo. Ai, eu tô mexida. Mexer é se movimentar, é o resultado do movimento. Você foi mexido. As suas emoções, elas estão em constante movimento lá dentro. Elas pipocam, literalmente, porque elas não são racionalizadas. O que é racionalizado é o sentimento. Então, muita gente bota a mãozinha no peito e fala assim, eu tenho um sentimento por você. Assim, não bota a mão no peito não, minha filha. O sentimento é aqui na cabeça, aqui, ó. Você fala assim, eu tenho um sentimento por você. É coisa esquisita. Mas o sentimento ele é produzido aqui. Porque a emoção mais o pensamento gera o sentimento. Agora, a emoção, ela não é calculada. Ela vem como uma energia. E da onde que ela vem? Dessa tua energia vital, desse teu espírito que viu uma cobra e não calculou, já se mijou, saiu correndo. Não é cálculo, não é assim, eu acho que eu vou ter raiva da cobra, tristeza, não, vou ter, medo, isso. Não é calculado. Então, a emoção, ela vem. E se ela vem impulso, se ela pipoca, se ela vem energia e ela tem um volume descontrolado, como, por exemplo, uma raiva, ela pode cegar e você fazer coisas que, pelos movimentos, podem ser tipo do Hulk, você vai um pouco que se arrepender depois. É importante a gente conhecer, é saudável, é necessário a gente conhecer o quanto que essas emoções estão lá
debaixo do nosso tapete, porque na hora que elas pipocam, a gente também saber como conversar com elas, como lidar com elas quando elas aparecem, porque elas vão aparecer. Em volumes altos e volumes baixos, elas vão aparecer, né? E vão mexer com a gente. Né? Essa parte também, quando eu botei ali o porquê movimentar, né? Eu botei uma frase do lado. Água parada cria lodo, né, amiga? Então, por que movimentar, no meu entendimento, de novo, né? Poderia ir por muitas vias. Mas como eu acabei de abordar o aspecto de que a gente consegue também curar muitas dores físicas através da psicoterapia, eu vou fazer um link com isso, do porquê movimentar. Tá? Dentro da psicoterapia, a gente entende que tanto um movimento quanto uma produção de uma doença, como pressão arterial aumentada ou diminuída, insuficiência cardiorrespiratória, né? Vamos pegar uma coisa básica. Essas produções dessas doenças, elas vêm de uma energia que a gente acumulou no corpo. Seja ela por falta de movimento, ou seja ela por produção exagerada de emoções. Ela vai acontecer, né? Ela também pode acontecer por um movimento de uma má alimentação, de um mau hábito. Também pode acontecer. O fato é que se produz uma energia dentro da gente. E a gente precisa, essa energia a gente pode chamar de psicossomática, né? É uma energia que está lá dentro. A gente precisa extrapolar essa energia de alguma forma. E dentro da psicoterapia, existem 3 válvulas de escape para a nossa energia. Uma delas é a nossa linguagem. E aí, essa linguagem, aqui dentro a gente já entra com o movimento, né, do porquê movimentar. Essa linguagem pode ser tanto o que a gente está fazendo aqui, um bate-papo, pode ser uma fala, e aí a gente entra também na dentro do mundo, do cenário da psicoterapia, né? Pode ser através da fala, pode ser através do corpo, que é um movimento do corpo, então uma mímica, que nem tu falou, desde muito nova, tu foi para a área das artes, e aí tu transbordava um movimento. A expressão corporal. Tu transbordava uma expressão corporal e que isso tinha um significado, tinha uma história por trás do balé. Sempre numa apresentação tem uma história, tem um enredo. Então, ali o corpo ele é uma linguagem, o posicionamento é uma linguagem, ou a escrita também. Tem pessoas que elas verbalizam e falam através da escrita. Então, é uma fórmula, é uma válvula. Existe uma outra válvula que daí a gente não entra tanto nesse cenário nosso, da parte de terapeutas posturais, não entramos muito, que é a fantasia. Então, tem pessoas que extrapolam a sua energia através da fantasia. Então, que dizem, a minha vida vai melhorar quando o meu relacionamento melhorar. Ou quando eu ganhar um processo, né? Quando eu receber o dinheiro daquele processo, aí eu vou viajar, aí eu vou ter dinheiro para fazer isso, para comprar um carro, para comprar uma casa nova. Esse tipo de fantasia também entra dentro da psicoterapia para se trabalhar. É uma válvula de escape de energia. E a outra é o transbordo da nossa pele, dos nossos órgãos, dos nossos músculos, que daí entra dentro da fisioterapia e não só dos terapeutas posturais, que é uma lesão, né? Uma artrose precoce, um bico de papagaio, uma degeneração articular, um tendão inflamado. Então, são 3 válvulas de escape. Acontece que qualquer antes, né? Qualquer sintoma que produza esse excesso de energia significa já falta, ausência ou falta de saúde. E se a causa das nossas dores, tanto emocionais como físicas, é a ausência de saúde, o mais seguro, o cenário mais seguro seria buscar a saúde. O que gera a saúde? Né? E quando a gente pensa no porquê movimentar, às vezes até mesmo indicar para um paciente uma caminhada de 20 minutos faz com que ele já produza hormônios, com que ele já entre em contato do buscar a saúde. E por isso movimentar. O movimento, ele dentro dessas 3 válvulas de escape, ele está em 2 cenários, né? Tanto na linguagem, como também na parte do corpo, que é das articulações, do tendão, do ligamento, do músculo. E aí, por isso, movimentar, pela produção hormonal que a gente tem através do movimento,
para fazer com que a nossa fisiologia funcione a nosso favor, mas também porque através da nossa linguagem do corpo, a gente consegue extrapolar a nossa energia acumulada que está fazendo a ausência de saúde. Olhando assim também para um outro lado complementar essa tua fala, eu gosto muito dos símbolos, né, e das analogias. E o símbolo da água, dentro da psicologia junguiana, é interpretado como as emoções, né? Você tem um sonho onde você está mergulhando numa piscina ou no mar, enfim, tem uma água, tem uma represa, né? Aquilo está representando o teu lado emocional, as tuas emoções. E quando eu coloquei essa frase, né? Por que movimentar? Porque a água parada cria lodo. A água parada, as emoções paradas, você não mexer naquilo, aquele lodo vai fazer o quê? O que que o lodo faz com a gente? A gente escorrega e a gente cai e a gente se machuca. Então, você criar um terreno para você se lesionar é você não se movimentar. A falta do movimento, deixar essa água parada, deixar essa estrutura toda do teu sistema sem movimento vai te gerar lesão. Você vai criar a lesão, você vai criar o terreno para que essa lesão, essa doença, esse câncer se crie, como a Lili já falou. A gente produz essas questões, esses desequilíbrios, essas doenças, essas dores. Tudo isso é, sim, uma potência do ser humano. E a gente entender que quando a gente começa a movimentar essa água parada, que no início, às vezes, a gente movimenta e o lodo, ele sobe, suja tudo, faz uma loucura que você não enxerga mais nada, que não sei o que, ok, faz parte, a gente vai começar a limpar isso. É o movimento. O lodo pesa também, né? O lodo pesa. E é preciso limpar, se você quiser sair dessa situação de dor, dessa situação de lesão. E quando ela fala também sobre essa questão do fantasia, do imaginário, para mim, entra diretamente relacionada à questão das crenças. Você coloca um limite. Você fala, eu só vou ser feliz quando eu ganhar aquele processo, e eu só vou viver minha vida quando eu me aposentar. Aí você nunca ganha o processo, você nunca se aposenta, porque você não acha nem que você é merecedora daquilo. Você já criou uma realidade na sua cabeça, a física quântica vai falar disso pra gente, que você vai acreditar naquilo, vai plotar, vai atrair semelhante, e você não vai sair daquele sistema. E nunca vai resolver o que você quer, nunca vai atingir aquele objetivo. Então, a cognição, a mente, o raciocínio, a frequência que você vibra, vai fazer toda a diferença nisso também. E vai manter essa água parada. Ou vai começar a movimentá-la para que ela comece a correr, a percorrer, a nutrir, a limpar. Porque água em movimento limpa. Colocar essa água em movimento, quantas vezes vocês também não possam ter tido a experiência assim, eu preciso de um banho, só preciso de um banho para botar minha cabeça em ordem. E você colocar a água a se movimentar, a lavar o seu corpo, a tirar muita coisa, né? É o poder do movimento, que vem de fora para dentro e mexe de dentro para fora, porque tudo é movimento. Ninguém sobrevive. Você tá... Não, mas eu tô parada dormindo, eu não tô em movimento. Teu coração não tá batendo. Teu pulmão não está mexendo, tua digestão não está acontecendo. Estamos em constante movimento. E para nos mantermos em equilíbrio, é necessário que a gente se mantenha em movimento. Isso a física, colégio já dizia para gente, tá? Um porco, para se manter em velocidade constante, precisa estar em movimento constante. É necessário, nada é parado. Tá fazendo sentido aí? O nosso corpo também, ele é constituído por mais de 75% de água. Fato. Então, basta a gente deixar um copo parado para observar alguns dias, ela vai produzir alguns micro-organismos que vão gerar limo e que vai gerar sujeira. No nosso corpo também acontece isso. Nossas articulações são constituídas de água, nossos tendões são constituídos de água, nossos músculos são constituídos de água. Então, essa é mais uma das razões do porquê movimentar, né? Que nem eu falei, a gente pode analisar do porquê movimentar emocionalmente, do porquê movimentar mentalmente, do porquê movimentar espiritualmente e do porquê movimentar fisicamente. E aí, todas essas vias de acesso, elas têm um porquê. E a gente poderia passar todo o final de semana só falando do porquê movimentar. Com certeza, né? Mas vamos então resumir um pouquinho, porque a gente já está chegando em 1 hora aqui de fala, mas puxando o nosso gancho aqui, que a gente acabou de falar sobre os movimentos, vamos só pincelar para a galera quais são os movimentos que mais curam, na tua opinião?
Então, para mim, difícil falar né? Porque eu fico pensando uma analogia também para dar sobre isso. Se a gente comesse todos os dias arroz e feijão, por muitos anos a gente conseguiria se manter vivo, talvez para o resto da vida, porém, em algum momento iria faltar algum nutriente. E nos exercícios, pensando os quais exercícios a gente tem, né? Tanto os aeróbicos como alongamento, mobilidade, força muscular, proprioceptivos, estruturantes, todos eles são necessários. Mas se fosse agora, tu tem que escolher um, tu precisa escolher um, eu escolheria os estruturantes, ao meu ver, que são os que vão te dar centro, são os exercícios que mexem na via do nosso sistema nervoso central e que faz com que, a partir deles, quando a gente equilibra essa via, né, nosso sistema simpático, parasimpático, faz com que a gente vá em busca dos outros. Então, dentro da fisioterapia que eu faço, na avaliação já, eu faço um exercício estruturante para as pessoas. Todo mundo que vem para avaliação, no primeiro dia, eu já faço um exercício. E isso muda todo o cenário. Desde o momento em que eu comecei a acrescentar esse exercício na avaliação, mudou a resposta dos pacientes que chegavam para mim. Então, para mim, são exercícios fundamentais. Mas vai chegar um momento que eles por si só não vão fazer a saúde acontecer. Eles são um início, eles são fundamentais. Mas eu passaria todos, também todos são necessários. Cada um adequado, cada um orientado de uma forma, porque a gente também tem, que nem eu falei, todos somos indivíduos diferentes, né? Todos somos únicos. E cada pessoa vai precisar mais de um do que outro. Então, não existe uma receita pré-definida e estabelecida. Não sei se tu também quer assim, ver assim com a tua experiência hoje. Penso demais e eu tenho até uma piadinha que eu conto na avaliação, porque nenhum paciente também meu sai da avaliação sem alguma coisa para ele fazer. E eu falo assim, terminando a avaliação, eu digo, tá, então olha só, se a gente nunca mais se vê na vida, leva isso para tua vida. Tu vai afrouxar teu joelho, botar o peso no calcanhar e te manter com os pés mais alinhados. Só isso. Pra vida. Eu brinco demais, e é um dos que eu mais trago, porque é um exercício estruturante para organização estrutural, a organização da postura entrar num eixo. Que eixo é esse? Física. Estamos na Terra, não estamos volitando. A gente tem a lei da gravidade, a força da gravidade empurrando a gente para baixo, e é um vetor reto. Se eu estou fora do meu eixo, se eu estou para frente, se eu estou para trás, se eu estou muito achatada, se eu estou muito verticalizada, eu estou brigando com essa força. Só que eu vou perder. É uma força física. É uma lei física, ela não vai mudar porque eu quero. Então, eu preciso saber me ajustar, me adaptar a ela. Como fazer isso? Achando uma organização dentro daquele corpo, dentro daquele ser, aonde eu consiga manter o mínimo de organização, que é essa estrutura. Então, vira e mexe, eu dou esse especificamente, é um exemplo que eu quis trazer para vocês, de deixar o joelho afrouxado, trazer o peso mais para o calcanhar, para entrar no eixo da gravidade e você ficar sem bloqueios rígidos para lidar com ela na tua vida, no teu dia a dia, quando você estiver de pé. E buscar aumentar a altura sem perder o joelho flexionado. Exatamente. É exatamente esse estruturante também, que eu falo que ele é fundamental, essencial, mas ele sozinho não faz São João, né? A gente está em junho, não faz nós já estamos em julho. Não faz São João, não faz festa sozinho. E eu falo aqui que não faz verão, e estamos no verão aqui, é o oposto do Brasil. Então, assim, realmente não faz verão. E uma das grandes sacadas, eu acho, que tu trouxe, né? Que a pergunta é bem chatinha, assim, né? Quais movimentos mais curam? Todos eles bem adequados e bem colocados para cada caso são os que mais vão curar. Né? E vão ter pessoas que vão necessitar muito mais de alongamentos naquela fase da vida. Eles vão ser os movimentos que mais vão curar ela. Vão ter outras pessoas que já estão alongadas demais, ela precisa de estruturação, ela precisa de um norte na vida, precisa de um condicionamento. Então, vão ser outros tipos de exercícios proprioceptivos, de condicionamento, de organização, de coordenação motora. Esses vão mais curar. Então, tudo depende
Aquela resposta clássica, né, que a gente adora dar, mas que faz a gente pensar. Depende do quê, né? Depende de cada um, de cada situação e de cada momento que está sendo vivido por aquela pessoa. E a sensibilidade e o conhecimento do terapeuta que vai fazer a diferença na tomada de decisão de quais serão os movimentos que mais vão curar aquela pessoa daquilo que ela está sofrendo ali naquele instante, aquele frame da vida dela. Além disso, Karen, quero complementar que os exercícios estruturantes, esse como, por exemplo, o básico que a gente acabou de dar de exemplo, que é apoiar, trazer o peso para o calcanhar ou distribuir melhor o seu peso no pé, que normalmente a gente vê pessoas com o peso mais à frente ou o peso mais atrás, né? Ou apenas num dos pés. Desaferrolhar, flexionar os joelhos levemente, abrir um pouco a tua coxa femoral e crescer a tua coluna no sentido da gravidade, ele faz também uma pulsão de força. Ele dá ganho de força para pessoas que estão extremamente sedentárias, paradas e não têm a percepção do seu próprio corpo. Então, ele traz força, claro que é do próprio corpo, né? Peso do próprio corpo, não é uma carga progressiva, mas ele traz já um início desse start. E outra coisa que acontece quando a gente dá um estímulo de força no organismo, seja ele com uma carga progressiva, uma carga externa ou uma carga do seu próprio corpo, é o ganho de mitocôndrias dentro da célula. E uma das primeiras degenerações que acontece com a idade, que faz com que a gente tenha algumas lesões no corpo, e também as lesões que são advindas no corpo pelas emoções, é a perda de mitocôndria dentro da célula. Então, se tivesse que elencar um exercício para ganho das mitocôndrias, seria o exercício de força em primeiro lugar. Em segundo lugar, seria exercício de HIIT, que daí tem a explosão juntamente com o condicionamento cardíaco. Em terceiro lugar, os aeróbicos. E aí, muito longe dos exercícios, vem também uma quarta forma da gente ter aumento de mitocôndrias, que é o jejum intermitente de 12 horas, que seria o natural de uma pessoa que dorme, que janta às 7 da noite e vai comer novamente às 7 da manhã, né? E hoje em dia a gente não dá, muitas pessoas não dão nenhum desses estímulos. Na verdade, muitas pessoas é meio genérico falar, né? Mas as pessoas que chegam para a gente na clínica com lesões, com dores, normalmente não tem nenhum desses estímulos. Nem de força, nem de aeróbico e muito menos da ingesta adequada da alimentação. Sim. Já que a gente está falando sobre problemas, né, que podem acontecer, vou dar uma pincelada aqui para a galera sobre as principais dores emocionais, né, que são muito recorrentes, que acontecem demais aqui para mim e dentro dessa nossa carreira aí, que vai a mais de 12 para mim, a mais de 15 para a Lili, que são muito recorrentes, né, e que a gente tem cada vez mais clareza e talvez para o público também entender o que são, que elas podem estar sofrendo aí e os pacientes desses profissionais que estão nos acompanhando também. Então, assim, começando de baixo para cima, para mim, fasciite plantar, muito emocional. Tendinose, tendões de Aquiles, restrições, rigidez, que pega o tendão de Aquiles e panturrilha, muito emocionais. Dores, lesões, qualquer desequilíbrio, qualquer coisa que afetem os joelhos, principalmente. Questões que afetam os quadris, bem a região de aquele ciático, aquela sacroiliaca, aquela instabilidade, aquele piriforme, todos os desequilíbrios que afetam essa região de quadril. Dores lombares, canso de falar que é o peso das responsabilidades que a gente carrega no nosso lombo, como se fôssemos cavalos. Ombros, cada vez mais. Tem temporadas aqui nos Estados Unidos que só chega para mim queixa principal de ombro. É impressionante. Quando esfria, mais ainda. Quando a coisa, né, diminui a incidência solar, que mexe nas nossas emoções também, vem muito. Ombros, então ombro congelado, distúrbios mesmo no manguito, enfim, diversas questões que envolvem o ombro. Pescoço, ou seja, cervicalgia, que vai diretamente linkar com a cefaleia tensional, rigidez de pescoço, questões mesmo, aqueles famosos torcicolos ou dores, rigidez mesmo, que desce para trapézio, né? Que a galera, né, já pega aqui, mas é ombro, é pescoço, as duas coisas estão muito interligadas, são extremamente emocionais.
E as próprias cefaleias tensionais, algumas características de enxaqueca também, vamos dizer assim, são as principais. Poderia falar de pulsos, de cotovelos, enfim, de várias outras coisas, mas essas, para mim, são as que mais acontecem. Dentro do teu cenário, Lili, tu tens mais a acrescentar disso ou também tu tem visto bastante nesse sentido? Também tenho visto bastante nesse sentido. O que mais aparece para mim são eu vou começar agora de baixo para cima das que tu falou. Então, todas que tu falaram são dores emocionais que eu vejo também, mas as que mais aparecem para mim são as enxaquecas, a cefaleia, dor cervical, relacionada a ombros, é um cenário que muito aparece. Dor também na região da torácica, mais ou menos na altura das escápulas. Essa também é uma dor que aparece muito para mim, e quadril. São as que mais aparecem. Mas todas essas que tu falou dentro da sola do pé são dores emocionais e aparecem também, mas outras em menor quantidade. Exato. E por que a gente está trazendo isso aqui assim? Porque é possível tratar todas elas com esse raciocínio de que o movimento vai promover a liberação, a limpeza e a estruturação desse sistema de acordo com essa visão postural. Não é só olhar para esse ombro e tratar esse ombro, porque esse ombro está vinculado ao quadril do outro lado. Não é só tratar esse pé, essa fasciite, porque essa fasciite está relacionada lá com o pescoço. Ela está presa a algo que está lá em cima no pescoço, porque a gente tem só um tecido, para vocês terem noção, além de várias outras coisas que conectam o nosso corpo, que se chama fáscia. A fáscia, ela é um tecido conectivo que reveste cada fibrazinha muscular, cada grupo muscular e tudo no nosso corpo. É como se fosse aquela esponja, sabe? Parece uma espiga de milho que a gente toma banho para se esfregar, para fazer esfoliação, que ela tem só as trabéculas assim abertas, não tem nada no meio, fica aquela coisinha assim, ela é uma esponjinha. A face é tipo aquilo ali, você tira tudo que é músculo, você tira tudo que é osso, você tira tudo que é nervo do ser humano, vai ficar aquilo ali. Você vê o ser humano direitinho, só que só com aquilo ali, aquilo é a face. Então é um tecido que conecta tudo com tudo. Ou seja, sim, botou um silicone e vai pesar, vai tracionar a face, vai vir aqui direto no pescoço. Ah, como assim? Não sei como seria possível. Fica um dia inteiro com um biquíni, aquele que amarra aqui no pescoço, aquele frente única famoso. Você vê se no final do dia você não vai estar meio incomodada aqui nessa região. Porque gera um desequilíbrio, gera uma pressão, gera uma tensão. Imagina aquilo de forma constante. É preciso uma reorganização tecidual para receber algo novo. É preciso uma readaptação tecidual de forma global. O movimento precisa entrar para reorganizar tudo isso. Então, a gente está trazendo essas principais dores emocionais para alertar que, sim, é possível curá-las pelo movimento, todas elas. Né? Aí a gente vai precisar o quê? De uns 3 anos para poder falar de todos os tratamentos de cada uma delas, né, amiga? Não vai ser nem 20 horas que a gente vai dar conta. Mas tudo bem. Eu fiquei lembrando de um outro exemplo que o silicone também pode gerar. E aí fiquei pensando, falo, não falo, mas agora daqui comecei, vou falar. Fala. Que é o aumento da exposição da região do peito para frente, né? Então, quando a gente tem um aumento dessa exposição, pode todo mundo aí estar ouvindo agora essa aula, e quem está aqui também pode experimentar, aumenta o peito assim para frente, a exposição, né? Junta as escápulas lá atrás e aumenta. O que isso vai acontecer se tu estiver em pé? Isso vai fazer com que tu intencione o peso do teu corpo ir para frente e mais na parte anterior, mais na região dos dedos do pé. A longo prazo, tu ficando em pé e colocando sempre o teu peso aí, qual é a musculatura que vai sofrer com isso? Normalmente, a musculatura posterior, que é ela que está te segurando para te não sair disparando para frente, né? Ou não cair à frente. Quanto mais tu fizer essa intenção do corpo ir à frente, a tendência é que a gente caia. A gente só não cai porque tem músculos atrás segurando. Então, uma tendência é que a gente também force músculos posteriores na região da lombar, ou então que possa daqui a pouco acontecer um esporão de calcâneo. Aonde essa lesão vai se instaurar vai depender da proporção e da forma com que as suas emoções são produzidas quando tu responde a algum acontecimento externo. Mas o fato que gerou isso é o mesmo, né? Que aqui o exemplo que a gente está dando é o silicone. Sim,
Sim, é o fator externo. Então, colocando isso agora para vocês um pouco mais objetivo também, um próximo tópico, sobre as emoções, quais seriam as emoções que promoveriam essas dores e lesões, essas que a gente acabou de falar, a gente pode citar 4 principais emoções. Uma é o medo, a segunda é a raiva, a terceira a tristeza e a alegria. Quando entra também desequilíbrio, na euforia, na ansiedade, naquela loucura, também pode gerar dores emocionais. De forma básica e clara, esse processo de como que as emoções elas vão gerar desequilíbrios quando elas estão mal sintonizadas ou com volume muito alto, é só a gente pensar em como que o teu corpo reage diante do medo. Na hora que você está com medo, o teu corpo pode reagir de 3 maneiras. Uma, luta, vai lutar, vai vestir o soldado universal, o guerreiro, eu vou quebrar tudo isso daqui, eu vou me defender, tô cagada de medo, mas eu vou fazer isso daqui. É a luta. Segundo, é a fuga. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Se eu ficar, o bicho come, se eu correr, o bicho pega, mas eu vou correr. Você vai para a fuga ou paralisar. Isso é o sistema límbico, é a tua amígdala, é como ela reage diante de uma situação de vida ou morte, de crise. O medo apareceu. Como que eu vou reagir? Você não vai conseguir calcular. Você não vai saber até que você passe por uma situação assim. Mas entender que essa situação ela ocorre e que ela pode ser moldada ao longo da vida com pequenas situações de medo e você entender como você reage e saber lidar com isso para agir e não reagir diante do medo, é o que te vai trazer a prevenção do surgimento dessas dores ou do reaparecimento delas e o tratamento naturalmente delas, quando elas já estão instaladas. Então, o medo, ele vai provocar esses 3 tipos de reação: luta, fuga ou paralisação. É um exemplo, é uma forma que a gente pode colocar aqui. Como é que a gente vai trabalhar isso? Quando o seu corpo vai para a luta, você entra no aspecto de adrenalina que você tensiona tudo para se abrir, para expandir, para virar o Hulk, para agredir. É aquele mesmo que a Lília acabou de falar, a galera lá de trás. Vem com tudo, trava tudo. Aí você tá com medo e seu ciático dispara. O ciático tá lá atrás. Por que o ciático disparou? Porque ele tá nesse caminho tensional desses músculos que vão te colocar em posição de guerra. Agora, na hora do medo que você trava, que você se fecha, que você bloqueia, que você congela, o seu ombro vai lá e reage. E você não consegue fechar o ombro assim, você não consegue abraçar ninguém, porque tá tudo preso aqui atrás, porque não vem, teu braço não vem. Tipo, o movimento que eu tô fazendo é como se eu fosse dar um soco em alguém, só que você não dá esse soco, você não consegue se defender, você bloqueou, você travou, o músculo não vai. Também, uma característica de medo que te travou, te bloqueou, se tensionou pra você fechar. Não é para pegar nada, é para te proteger. É como se eu estivesse protegendo do frio, um bicho acuado no canto. Você vai ter outros tipos de tensões e vai gerar outros desequilíbrios. Vai ver que é um ombro que vai entrar em congelamento, por uma questão também associada ao medo. Então, só para dar essa pincelada, para vocês entenderem, então, de novo, que as 4 emoções que poderiam mais gerar, né, essas dores e lesões: medo, raiva, tristeza e alegria. Então, a gente olha com bastante carinho, estuda com bastante carinho elas, pesquisem bastante, façam nossas aulas, nossos cursos, ouçam nossos materiais, nossos conteúdos, que a gente está sempre trazendo muita coisa sobre isso. Quer colocar alguma coisa em cima desse aí, amiga? Faltam 2 e a gente já passou horrores do tempo, mas a chefa vai vir me buscar. Não, acredito que exatamente concordo com tudo que tu falou. E a questão que tu finalizou falando, busquem essa informação, façam nossos cursos, né? Acredito que tem a ver com é que não é simples, né? Embora seja simples, é complexo também ao mesmo tempo, porque por ser subjetivo falar de emoções, faz com que a gente busque linguagens, expressões necessárias para aprofundar, né, a cada uma dessas emoções. E falar assim ao Léo, parece que muita gente se identifica com isso, faz sentido para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo é complicado a gente conseguir deixar claro e verbalizar num tempo tão curto cada uma das emoções. Então, de forma resumida, são essas mesmo. Mas se a gente for pensar,
O que estimula isso no nosso cérebro é uma via que a gente chama de somatosensorial, que significa sensações no corpo, né? Elas vão ser estimuladas pelos nossos pensamentos ou pelas nossas emoções, faz com que a gente tenha esse entendimento também dessa via que acontece através do corpo e de marcas que a gente vai trazer na nossa linguagem, na nossa expressão corporal, quando a gente se posiciona no espaço. Então, guardem essas palavras, o somatosensorial, o psicossomático, tudo isso é a linguagem quando a gente fala sobre a cura pelo movimento. É nesses campos que a gente vai agir, né? Para a gente ir encerrando, já que a gente está trazendo a cura psicossomática via acessos corporais, quais seriam os acessos corporais que tu poderia pincelar para a gente, amiga? Quais são eles? Para mim, no meu ponto de vista, inicialmente são os 5 sentidos. Tá? Através da visão, do paladar, do tato, da audição e do olfato. Todos eles compreendem uma via de acesso que é o movimento. E até mesmo pelo paladar, a gente precisa ter um movimento da língua acontecendo, um movimento gastroesofágico acontecendo. Então, o movimento, ele começa com tudo, né? Essas vias, elas são necessárias para que a gente possa tanto tratar só um aspecto psíquico, como também um aspecto psicossomático. Por quê? Eu falei que eu gostava de cérebro, né, gente? Então, sempre vou trazer uma referência do cérebro. No nosso cérebro, a gente tem uma região mais medial e anterior que se chama girossímbolo. O girossímbolo, ele é estimulado quando a gente tem alguma emoção agindo, como essas principais emoções que a Sandra citou, que é a alegria, o medo, a raiva e a tristeza. Quando a gente... São essas, né, que você citou. Isso aí, isso aí. Quando a gente tem essas emoções extrapoladas, transbordadas na gente, internamente, a gente ativa essa região, o girossímbolo. E ele é a mesma região no nosso corpo quando a gente torce o dedo, fratura uma perna, quando a gente lesiona um músculo, quando a gente se queima, quando a gente tem uma dor física. Então, no nosso cérebro, a região estimulada é a mesma, é a mesma. E a região somatosensorial, ela fica colada e envolvida por esse girossímbolo, que é apenas o lugar do cérebro, tá? É como se fosse o endereço do cérebro onde está localizado essa região. Ela fica envolvida pelo girossímbolo. Então, não tem como a gente ter uma dor emocional e não sentir no corpo. Tanto que algumas pessoas criam frases, né? Que dizem, estou com o coração partido, quando estão tristes. Ou, vou morrer de... Como é que a gente fala? Vou morrer de desgosto. Quando a pessoa fica extremamente triste, né? Melancólica, vou morrer de desgosto. Pegou bem no meu tendão de Aquiles, quando a gente sente medo de algo. Então, cada sentimento vai produzir uma via de acesso no corpo em função dessa ligação do cérebro que a gente tem. É um espaço físico que fica ali juntinho. E, ao mesmo tempo, cada um vai ter um endereço no corpo. E por isso a gente tem também algumas expressões que remetem a isso. O que eu gosto de chamar a atenção muitas vezes, que na prática clínica chega para mim e eu vejo conversando com o paciente, é que a gente não tem uma tolerância para dores emocionais apenas e que ainda não chegaram no nosso físico. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa com um pé quebrado ou com uma tendinite, com uma inflamação, com uma dor física real, né, e com um diagnóstico daquilo, um exame clínico que comprova aquilo, a gente entende a pessoa e diz, precisa descansar. Agora, se a pessoa chega com um sintoma físico, mas não tem um exame clínico daquilo, não tem nada concreto que fraturou, quebrou, produziu inflamação, porém, o girossímbolo dela está ativado, a gente sabe que ela sente, né? As pessoas normalmente verbalizam, tu vai dar conta, tu precisa sair dessa, levanta a cabeça, segue em frente, e entra com quase que um conteúdo motivacional de coaching, né? Eu posso falar disso porque tenho formação em coaching também, então sei como funciona esse mundo. Então, é necessário ter tolerância também para as dores emocionais,
Porque quando chega um sintoma físico dessa dor emocional, ela está ativando o mesmo lugar no cérebro que vai produzir uma informação de lesão para o nosso organismo daqui a pouco. E a informação do corpo, essa dor, ela na verdade é nossa amiga, porque ela está comunicando que algo ali está errado, ela está comunicando que há perda de saúde, ela está comunicando que a gente precisa modificar algo para trabalhar na causa daquilo. Isso, para mim... Se responde a questão da psicossomática, qual acesso corporal. Exato, tu trouxe muito claro, porque são as nossas vias sensíveis, os 5 sentidos, é o que a gente consegue acessar, é como a gente consegue sentir e ter o contato com as coisas através do nosso corpo, e a gente conseguir acessar por aí, para promover a cura do sistema, faz mais do que todo e qualquer sentido, mas eu tenho certeza que muita gente que ouviu isso ficou, sério? Não era pelo pé? Não era pela cabeça? Não era pela meditação? Não era pela... 5 sentidos, né? Então, é todo esse mundo que a gente quer trazer para vocês e, assim, para colocar nessa finalização dessa nossa conversa as nossas missões, né? A Lily tem toda a filosofia de trabalho dela resumida, impossivelmente de falar isso, eu acho muito ruim falar que está resumido em uma coisa, porque não tem como resumir, mas que seria o compilado dela, ela chama de inteligência corporal. O meu compilado eu chamo de terapia postural através do Become Your Best, que é essa minha forma de abordar, de tratar, de cuidar do ser humano, e a forma da Lily é pela inteligência corporal. E a gente tem, com certeza, por tudo que vocês estão ouvindo, uma missão em comum. Qual missão que tu acha que é essa, Lily? Como tu resumiria, de uma forma muito difícil de resumir, qual é a nossa missão com isso que a gente criou e faz na vida hoje? A minha é apenas ter, eu sinto isso, é apenas ter um agente, uma via de acesso para facilitar a saúde dos indivíduos que me procuram. E aí, a forma, né, como eu vou fazer isso, muitas vezes é através da terapia postural hoje. Mas quando eu tenho espaço, eu utilizo as outras formações que eu tenho também, que é a do coaching, agora que é a da visão sistêmica, da constelação familiar, que é toda a formação que eu fiz na parte espiritual também. Porém, essas ainda são alguns tabus para algumas pessoas, né? Então, a forma que eu mais uso hoje é a terapia postural. Acho que dá para a gente dizer que a nossa missão ela começa sendo esses agentes que viabilizam o encontro da cura, né? Pelo movimento. Essa, sem dúvida, é a nossa missão como profissionais que trabalham dia a dia com seus pacientes e clientes. Porém, essa missão ela está extrapolando a partir desse ano de 2023, ela está se transformando numa outra missão que abraça isso, né? A gente não quer mais ser só a Kaanda e a Liliane únicas tratando e cuidando dessas pessoas, porque a gente é só um agente. Eu sou uma aqui nos Estados Unidos, ela é uma no Brasil, em Porto Alegre. E o que a gente quer, a partir desse ano de 2023, é ensinar mais profissionais. É fazer com que mais profissionais da área da saúde do movimento consigam chegar nesse raciocínio clínico mais amplo, mais expandido, com mais possibilidades de acessos à cura pelo movimento, com os nossos conceitos, com as nossas contribuições, compartilhando os nossos conhecimentos através de cursos que a gente vai começar a ministrar agora oficialmente a partir do ano de 2023, sendo o primeiro para celebrar essa grande missão que a gente está assumindo a partir de agora, né, de fazer como se fosse um coaching postural. A gente vai se transformar numa coach postural porque a gente vai trazer o olhar postural para um treinamento de profissionais. Então, é a visão de um profissional para o outro, não para mudar a característica do outro profissional, mas para organizar e mostrar com uma outra lente. Sabe quando a gente vai no cinema e coloca o óculos 3D, que a gente vê diferente? É isso, a gente vai colocar uma lente com uma outra dimensão, com outras dimensões, para que todas as ferramentas que esse profissional já tem, que ele já detém, todos os cursos, formações, todos os conhecimentos, sejam também harmonizados, alinhados para atingir esses outros aspectos emocionais, espirituais e mentais na hora da prática clínica e ele obter mais resultados. Esse é o nosso objetivo. A gente não quer
clonar novas Kaandas, clonar novas Lilianes. Não, a gente quer ampliar para que mais e mais profissionais da área da saúde do movimento tenham essa visão mais expandida, porque é o movimento de expansão que vai conseguir acolher, cuidar de muito mais pessoas de uma maneira muito mais integral, integrada, que é o que a gente acredita muito lá da medicina oriental, que junta cada aspecto da natureza, o ser humano, a cor, o sabor, o sentido, tudo é conectado. E acho que é isso que a gente acredita e como missão é isso que a gente quer passar adiante para as pessoas. E o nosso primeiro encontro para a gente realizar isso vai acontecer em agosto, no dia 25 e 26 de agosto, dentro da casa que nos criou como fisioterapeutas, o IPA, com o apoio da nossa mãe Águia, Carla Brito, com a Escola de Postura nos acolhendo mais uma vez, lá do IPA, recebendo as nossas instituições hoje, né, a Linear, Saúde, Movimento, Clínica, o curso, e também a IPETS, aqui dos Estados Unidos, para a gente unir essa força, essa tríade, para promover essas 20 horas de mergulho nessa literal forma de ver os tratamentos psicocorporais. A gente está lançando o curso Cura pelo Movimento, que vai acontecer em Porto Alegre, a primeira edição inédita. Então, quem estiver aí com as suas agendas, quem quiser já fazer parte dessa pré-inscrição que ainda não abriu, manda para a gente no comentário, escreve, manda inbox, manda uma mensagem no WhatsApp, eu quero movimentar. Esse é o nosso código. Se você quiser entrar nesse mundo e saber mais sobre isso, entre em contato com a gente que a gente vai mandar o link direitinho, o passo a passo de como é que vocês podem participar em primeira mão, um grupo VIP, para conseguir ingresso a essa inscrição, a essa nossa nova jornada dentro do mundo do conhecimento. Lili, tuas considerações finais para a gente fechar esse momento tão gostoso que eu queria que não acabasse. Além de fazer isso que tu disse, que a gente vai fazer, né, que a nossa missão é poder transbordar todo o conhecimento que a gente tem, principalmente fazer o que funciona, né? O que funciona. Essa semana eu recebi uma paciente que ela falou, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já fui no médico, já fui no neuro, já fiz tratamento com psicólogo, já fiz, olha, nada deu certo. Então, é buscar aquilo que dá certo. E eu costumo pegar pacientes, normalmente assim, que já foram em tudo e chegaram para mim como uma tentativa de, por último, né? Vai lá, que nem antes a gente tinha a fala da bruxaria, né? Vai lá que ela faz bruxaria. E é exatamente isso, é a junção de todos esses conhecimentos. Então, desde 2004, eu estudo a parte da fisioterapia, a parte do GDF, já fiz RPG, Pilates, coaching, já entrei nas constelações familiares, né? Então, são tantas formações e que eu não mudo 100% de todas elas, mas o que dá resultado, e poder fazer isso em 20 horas, é quase que ouro, assim, para pessoas que querem ou se autotransformar, ou principalmente também levar isso como profissão, como propósito de vida, como missão, que é transformar o outro de forma integrativa. Hoje, a gente já tem também a medicina integrativa, que funciona e que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando aqui e com tudo que a gente vai falar lá em agosto, que a gente vai falar em agosto com esse curso, que é a Cura pelo Movimento. Tudo que vocês quiserem saber mais, tudo que vocês quiserem acompanhar até lá, nos sigam nas nossas mídias sociais, nos nossos arrobas, Kaanda Gontijo, Liliane Araújo Físio, e a gente tem nossos links das nossas clínicas, né, que é a Linear Cursos ou a Linear Saúde e Movimento. Temos a iPads.online e a Escola de Postura IPA, que está aí nos recebendo também. Então, bota lá o arroba, segue a gente, acompanha, porque a gente está chovendo de conteúdo para já ir mudando bastante, já ir ajudando muito vocês aí. Eu acredito que nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente se conecta e a gente pode ajudar ainda muito mais gente. Então, aquele famoso curte, compartilha, salva, manda para o amigo, manda no WhatsApp, manda para quem você acha que vai ser muito bem beneficiado por esses conhecimentos e vamos unir forças, porque ajuda atrai ajuda.
E o que a gente quer realmente é ajudar mais pessoas. Então, público convidado a fazer esse curso, sim, são profissionais da área da saúde e do movimento que acreditam que o corpo, somente ele sendo tratado, não faz mais só o menor sentido, então a gente precisa de ter mais aspectos aí envolvendo o tratamento corporal, e também os curiosos e estudantes dessa área, são todos muito bem-vindos, que queiram descobrir como é que o movimento cura, porque sim, ele cura. Muito obrigada, amiga linda, maravilhosa, por esse momento. Muito obrigada. Estou muito participando. Resumindo, o público-alvo é terapeutas dos outros e de si mesmo. Ai, adoro! Né? A gente conseguiu resumir, amiga, uma coisa objetiva. Sim. A gente consegue, a gente sabe. Ai, a nossa orientadora do mestrado, doutorado, nossa querida Cláudia Fanotti, sofreu muito com a gente. A gente é muito subjetiva, a gente abre muitos campos, a gente... E na ciência, né? Uma coisa tem que reduzir, que tem que fechar, que tem não sei o quê, que tem caracteres, assim, difíceis, mas a gente escolhe em 20 horas passar tudo isso para você. Mas ficou equilibrado porque nós também sofremos com ela, né? Então ficou tudo equilibrado. Ficou bem empatado esse jogo, né, amiga? Mas a gente produziu o que a gente pôde produzir, o que a gente quer produzir, o que a gente segue produzindo aí na área da ciência, na área da prática clínica, na área de tudo que tem e está aí para ser contribuído para a saúde das pessoas. Então, terapeutas de si e dos outros estão mais do que convidados. Be welcome para essa nossa nova jornada que vai começar em agosto, tá bem? Beijos para todo mundo! Se cuidem com muita saúde e se movimentem com sabedoria e consciência. Beijo! Movimente-se! Deixa eu parar aqui.